vocês aqui novamente, pessoas que estão vindo pela primeira vez, muito bem-vindos, né? É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Esse nosso, como é que a Tia Nath diz, a nossa casinha azul, nesse nosso cantinho de reflexão, de acolhimento. Depois da última palestra que eu dei, a gente estava fazendo eu e a Adriana, uma série de Hamed, né, do livro Hamed, Renovando Atitudes. E aí eu voltei a reler o livro do Mindfulness, Atenção Plena, do Jon Kabat-Zinn. E aí falei para Elisa que eu queria vir falar sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui. E aí eu pensei, como é que eu vou começar a falar sobre isso? Aí eu falei, convido vocês a fazer uma respiração profunda e uma expiração para a gente se perceber aqui, neste momento. Respirem profundamente em 4 tempos, segura um pouquinho, solta de novo em 4 tempos. Estamos aqui presentes, conscientes, porque escolhemos estar aqui, intencionalmente. Então, a atenção plena fala sobre isso. A atenção plena sobre estarmos presentes no momento, agora, de propósito, conscientes das atividades, do que precisamos fazer, sem julgamentos, sem racionalizar muitas vezes. Às vezes, um momento só de aceitação, que é aquele momento, ou agora, de repente não é tão agradável, não é o que a gente gostaria, mas é o que estamos vivendo aqui hoje. O momento presente. E a gente muitas vezes se perde nos pensamentos, né? Mas a gente tem que deixar eles apenas como acontecimentos mentais, assim, nuvens negras que a gente observa com curiosidade, que vêm e vão. A gente não pode se deixar perder pelos pensamentos negativos, pelos pensamentos intrusivos que levam a gente para situações em que a gente não gostaria que tivessem acontecido ou que a gente gostaria de fazer ao nosso modo. Quando a gente se apega muito, dá muita atenção a esses acontecimentos do passado que não foram como a gente gostaria, que a gente gostaria de ter agido de outra forma, que a gente gostaria de ter dado uma resposta de repente para uma pessoa e não demos no momento. E o momento passou. Se a gente se apega muito ao passado, a gente vai para um estado de tristeza, de depressão. Só que aquele momento passou e a gente não tem mais como mudar o passado. A gente pode mudar o hoje. A gente pode mudar como a gente vai agir daqui para frente. Mas também a gente não pode se perder muito pensando, elaborando e criando coisas para o amanhã. Não tem aquela frase que o amanhã a Deus pertence? Se a gente fica muito nessa coisa, a gente vai para a ansiedade. E aí, de novo, a gente sai da atenção, da consciência do agora, do momento que a gente está vivendo hoje, que é o mais importante. Porque em meio a situações e a desconfortos e coisas que a gente vive no dia a dia, o agora continua acontecendo. Estamos aqui mais um dia, dispostos a viver coisas, a realizar, a transformar o nosso agora, né? E Deus nos permite mais um dia. Então, muitas vezes a gente precisa deixar ir esses pensamentos e focar no que temos hoje, com propósito, com atenção. E aí eu achei muito lindo que ele fala assim que não é só uma técnica mental, mas é um caminho, é um portal para a gratidão. Porque a gente vive no automático, na correria, fazendo as coisas, e a gente às vezes esquece de parar um minuto e agradecer pelo que a gente tem. Coisas simples, não coisas grandiosas. Coisas simples. Como a gente já falou aqui, de ter um lar, um alimento, familiares amorosos, um trabalho, um chuveiro quente. Coisas simples, né? Que a gente tem aqui. E aí eu fico lembrando, né? Essa coisa de a gente ficar remoendo situações. Quantas vezes a gente cria diálogos internos para falar com uma pessoa e a gente cria toda uma situação. E aí depois, quantas vezes você perdoou a pessoa ou você deixou para lá e aquela conversa nunca aconteceu. Muitas vezes.
Muitas vezes. E a gente perdeu um tempo pensando e energia, né? Pensando, eu vou lá, eu vou falar isso, vai acontecer isso, ela vai me responder isso, eu vou falar que não. E depois não foi nada disso. Faz um diálogo sozinha. Né? Sozinha, na sua cabeça, exatamente. E olha assim que eu tenho déficit de atenção, né? Então é um exercício de todo dia, de toda hora, para mim, de estar presente. Porque minha mente vai embora com muita facilidade. Mas vai longe, vai longe. Eu lembro quando eu descobri o déficit de atenção, que eu li o livro, eu falei, meu Deus, eu não estou sozinha no mundo, tem outras pessoas assim. Que ela relatava uma criança que estava quietinha na sala, ela não dava trabalho, mas ela estava olhando lá fora, os passarinhos estavam na árvore lá fora. E pensando em coisas longe dali. E é assim, então, é esse esforço diário. Para mim, principalmente dirigindo, fazendo tarefas que precisam de segurança, de atenção. Eu tenho que estar o tempo todo me chamando de volta para a atenção. Né? Então, a gente faz esse exercício. O nosso humor muda. Cada dia a gente tem um desafio diferente, uma situação diferente. O nosso humor muda e isso é normal. O que a gente não pode deixar é ficar remoendo ali as frustrações, as decepções, o estresse, o que deu errado. Uma situação muito pontual, por exemplo, assim, bateram no meu carro. Naquele momento eu vou ficar extremamente chateada. Para um momento, respiro, ninguém se machucou, tá tudo certo, foi só material. Mas muitas vezes é um livramento de uma coisa maior. Né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de se trazer de volta pro agora, para perceber o que realmente é importante. Eu lembro nas férias eu tive uma conversa com a minha irmãzinha, tenho uma irmãzinha de 10 anos, que aí estava chorando muito por uma situação assim pequena, e eu falei, você vai aprender de agora para a sua vida toda. A gente não pode dar grandes importâncias para coisas de pequena importância. Você não se machucou, você ficou chateada, agora nós vamos pegar as coisas e vamos para a praia. E acabou esse assunto. Porque senão a gente fica lá remoendo, perdendo a nossa energia com uma coisa que não precisa da nossa energia, né? E aí a desatenção, nessa desatenção do automático de fazer as coisas, de não parar para respirar, para prestar atenção no que é importante, o nosso corpo padece. Porque a mente não está desconectada do corpo. Muitas vezes, já falei aqui em outras palestras, as doenças vêm como um alerta. As situações de mal-estar também. Tem alguma coisa na sua mente que está te desorganizando e o seu corpo está te dando alerta. Olha, isso não está bom. Isso não está legal. E às vezes as pessoas vão indo nesse piloto automático, sem estar conscientes, até a hora que o corpo para. Elas são obrigadas a parar. Tem uma internação, se acidentam, tem alguma coisa, e elas são obrigadas a parar e prestar atenção. Né? Então, assim, às vezes, assim, até pelo peso das histórias que a gente vive, de algumas lembranças tristes, isso pesa na nossa mente, né? A gente precisa mesmo fazer esse movimento de lembrar dessas coisas apenas como algo que está lá armazenado e não ficar dando atenção àquilo. Se a gente sabe que aquilo não é uma lembrança de dor, de desconforto, não vamos dar atenção, vamos deixar passar. Como se fosse uma televisão, uma tela mental, a gente, ok, eu observei e agora eu deixo ir. Porque neste momento não vai me acrescentar, não vai mudar. Então eu deixo ir, né? O simples ato de parar e fazer essa respiração, ou de parar e observar os passarinhos numa árvore, como o dia tá bonito, como tem um ipê florindo perto da minha casa. Isso é um momento que você escolhe estar ali presente, atento, consciente. Que a gente fala muito aqui de botar os pés no chão, de aterrar, de pisar na grama descalço, de renovar as energias junto da natureza. É uma escolha
é um ato consciente para estar ali, para renovar as energias, para deixar o que não está legal. E aí eu achei muito bacana pesquisando, né, assim, além do livro dele, uns outros, que ele fala assim, muito casado com a atenção plena, a questão da resiliência. E é muito incrível isso, porque eu até falei na outra palestra, eu falei, a gente não vai deixar de ter, não temos promessa de dia sem chuva, mas a gente pode escolher aprender a dançar na chuva, a passar bem pela tempestade. A gente pode escolher isso. E aí a resiliência não é sobre não sentir dor, não passar de sabores, não viver coisas que a gente não gostaria, mas é como se fosse, vou aprender a surfar na onda, ao invés de não entrar no mar. Eu vou aprender a lidar com isso de uma forma mais tranquila. E aí eu vou conduzir o meu caminho para um caminho de fé. De fé no agora, a vida me acolhe, Deus me acolhe todos os dias. Se eu estou aqui hoje, mais um dia Ele tem um propósito na minha vida. Eu não estou sozinha. Eu estou aqui presente, continuo. E aí cada um de nós precisa fazer uma escolha, encontrar o seu ponto de equilíbrio. Aonde que eu posso, em que momento eu posso desligar o piloto automático e fazer uma escolha mais consciente? Em que momento que eu posso fazer uma pausa e me reconectar comigo mesma? Longe dos barulhos do dia a dia, né, dos acontecimentos, do trabalho, de todas essas coisas. Eu vou tirar um minutinho aqui para mim, para me reconectar no meio dessas coisas todas, né? E aí, por exemplo, eu achei ótima essa frase, ser resiliente não é ser invencível. Não é ter aquela positividade tóxica de achar que você está andando no meio do furacão e nada te atinge. E não é isso. Eu sei exatamente aonde eu estou pisando. Eu estou atenta. Eu estou atenta às minhas atitudes. Eu estou atenta aos meus passos, às minhas escolhas. Então eu sei que isso aqui é só um momento. Vai passar. Eu vou passar pelo processo e eu vou chegar lá na frente. Tem algo maior, grandioso e lindo e abençoado que Deus guarda para mim. Igual eu falei da outra vez, se eu sou filha dele, herdeira de tudo que há, de tudo que é, por que que eu não vou acreditar que isso está lá me esperando? Claro que tá. Ele tem um propósito aqui nessa tempestade aí, que eu tô surfando aqui, quase o Medina, mas ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito nisso, né? E aí nessa resiliência, nessa atenção plena, a gente vai também aumentando a nossa fé, a gente vai aumentando, vai melhorando o nosso caminho de fé, não é? Nessa certeza de que as coisas vão acontecer, que a gente vai passar por isso. E aí ele fala assim, o silêncio da presença muitas vezes é a linguagem de Deus, é um momento de conversa dele conosco. Nesse momento de silêncio que a gente se escolhe, que a gente para um minutinho, que a gente aprecia um IP, ele está ali com a gente, né? Quantas coisas grandiosas ele nos oferece, né, das criações dele, que às vezes a gente passa despercebido, né? Então parar para prestar atenção nisso, porque assim, a vida é agora, gente. A gente só tem o agora. Não adianta, a gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar nessas coisas que vão acontecer, a gente trabalha e se esforça para que elas aconteçam, mas sem deixar de viver no agora, porque a vida é agora. A vida é agora. E aí, para esse movimento começar a acontecer, para a gente conseguir desligar esse piloto automático, uma coisa muito bacana é a meditação. E eu tinha muita resistência com a meditação, que eu falava assim, gente, minha cabeça nunca vai parar, não vou conseguir, porque eu achava que a meditação era aquelas imagens que a gente tem, a pessoa tá lá com perninha de índio, assim, pleníssima, parada no nada. E a meditação não é isso, na verdade, né? A gente não vai deixar de pensar, as coisas não vão deixar de estar ali,
Mas a gente está presente ali, atenta ao que a gente está fazendo. Então, começa com 1 minuto e meio, vai aumentando. O pensamento vem, vai e a gente volta para cá. Vem, vai e a gente volta para cá. A minha mente, que é muito agitada, para mim funciona melhor a meditação ativa. Que é o quê? Você vai estar ali fazendo uma caminhada, lavando a louça, arrumando a casa, mas você está ouvindo um áudio de meditação guiada que vai te orientando. Você faz alguma série de respirações, você se conecta com o seu corpo, você está ali fazendo as atividades, percebendo se tem alguma dor, se tem algum desconforto, o que vem. Então, mentes muito agitadas ou mentes muito controladoras, eu sugiro fazer a meditação ativa guiada. Porque aí você tem um cronograma ali, você não vai... Quem é muito controlador quer fazer do seu jeito ali, aí eu vou parar aqui, já deu 5 minutos, aí agora eu tenho outra coisa para fazer. Então escolhe uma meditação e vai ouvindo, vai deixando fluir. Aí hoje foi só um pouquinho, outro dia você faz mais um pouco, você faz uma maior um pouco. Ou escolhe de manhã cedo, quando você acorda, você faz as suas orações, faz uma meditação rapidinha, 5 minutinhos, percebe como está o seu corpo. Como é que você está se sentindo? Respira fundo, sente novamente. E aí vai funcionando. A gente vai fazendo esse movimento de se escolher, de parar 1 minutinho, de prestar mais atenção no agora, né? E aí nessa entrega, nesse momento, a fé floresce. A gente entrega, confia, aceita e agradeça. Aceita e agradeça. E as coisas vão acontecendo. E aí, para encerrar, eu queria convidar vocês a fechar o olho de novo, respirar profundamente e pensar aqui em 3 coisas simples pela qual vocês são gratos. 3 coisas simples. Sente essa vibração da gratidão no coração de vocês, no corpo de vocês. A gratidão, ela faz essa reverberação, esse calorzinho no nosso coração. Eu estou aqui, eu sou grato, eu confio. É fácil, seguro e permitido estar presente no presente. É fácil, seguro e permitido estar presente para mim. Eu me amo, eu me aceito e eu me acolho exatamente como eu sou. Então, esteja presente aqui, esteja presente no agora, esteja presente por inteiro, numa conversa com o filho, no café da manhã, numa caminhada, numa prece, no momento que é seu, mas esteja presente aqui agora, para você, por você. Quando a gente está presente, pra gente, é um ato de amor pela vida, por aquilo que é maior do que nós. Nós estamos presentes aqui e agora e o sagrado nos encontra. Podem abrir os olhos.